Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver aí as propriedades da integral. É um vídeo mais assim para esclarecer algumas dúvidas que ficou. Então nós vamos começar aí pela integral, propriedades da integral indefinida nesse primeiro vídeo e posteriormente fazemos outro vídeo sobre as propriedades da integral definida, tá? A primeira propriedade que a gente vai ver aqui é quando a gente tem uma constante multiplicando aqui dentro da minha integral. O que eu faço com essa constante? A gente coloca em evidência aqui, ó, para o lado de fora da minha integral, tá? Então, como vai ficar isso? Multiplico aqui, né, minha constante pelo restante da minha integral, pela minha função de x dx aí, correto? Segunda propriedade de uma integral indefinida é quando nós temos aí a soma ou subtração de duas funções dentro da minha integral, tá? Então, como que eu faço isso para ficar mais fácil aí para resolver e organizar nossos dados? Nós separamos as integrais. Nós fazemos duas integrais de uma só, tá? Então, é aí como se tivesse uma integral de função de x e uma integral de função de g. Então, fica dessa forma aqui as nossas duas integrais. Nós só separamos aqui, evidenciamos cada uma. Se fosse subtração, a mesma coisa. Colocamos em evidências aqui cada uma dessas integrais, correto? Só para ficar mais claro, e nós já até fizemos aí em um vídeo anterior uns exemplos e praticamos isso aqui em outras explicações sobre integrais, um exemplo aqui de como ficaria com os valores, isso dessa definição aí, dessa separação entre duas integrais. Então, é como se tivesse x ao quadrado mais 3x, tá? Então, aqui seria a nossa nova integral. Então, ficaria x ao quadrado dx mais 3x dx. Então, separou aqui, derivada de ambas, certo? E se eu tenho mais de um valor somando ou subtraindo nisso? Aqui nós temos o quê? Duas. Mas e se eu tiver três? Se eu tiver três é a mesma coisa. Nós vamos fazer em três integrais, correto? Então, vai ficar x ao quadrado vezes dx mais 2x dx mais 4dx. O que é isso? Uma integral, outra integral. Então, nós ramificamos isso aqui em três integrais. Ah, mas eu quero resolver direto, eu acho mais fácil. Isso aqui fica mais organizado para a gente resolver, tá? Porque a gente vai resolver a integral desse cidadão, a integral daqui e a integral daqui, e depois a gente soma os resultados, certo? Então, essas são duas propriedades das integrais indefinidas, certo? E o que a gente vai ter que guardar dessa integral definida que é importante? É importante a gente lembrar que tanto essa propriedade da gente colocar a constante multiplicada aqui, que ela está multiplicando para fora, para multiplicar o restante da integral, tanto quanto a soma ou subtração aqui de duas funções, que a gente pode ramificar isso, ambas essas propriedades elas vão se enquadrar também na propriedade da integral definida, que a gente vai ver aí algumas outras propriedades da integral definida em um próximo vídeo, tá? Então, lembrando que para a indefinida nós temos essas propriedades, mas também utilizaremos essas mesmas propriedades quando a gente tiver aí uma integral definida. Lembrando que são integrais definidas, como se a gente tivesse aqui, né, a integração de A até B f de x dx. Então, se a gente tem aqui uma integral definida, nós também vamos aplicar tanto essa da constante quanto essa da nossa separação aqui, tá? Só para ficar claro, como a gente vai usar também essas duas propriedades para definida, vou passar mais um exemplo aqui, só se ela fosse definida como que isso ficaria, certo? Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma integral aqui, que ela vai ser definida aqui, né? Na minha curva aí, ela vai ter uma área entre ela, pré-definida em 2 pontos, tá? Então, se eu tivesse x ao quadrado mais 5x vezes dx, só para a gente entender,
faria a mesma coisa, aplicaria a mesma propriedade, tá? Então, isso ficaria de A a B, x ao quadrado, mais de a B, 5x dx, certo? Então, quando a gente tem aí a definição, nós também vamos aplicar essa propriedade, tá? Tanto como a da constante, tá? Deixa eu só passar um exemplo da constante ali de multiplicação, certo? Então, se eu tivesse de A até B uma constante multiplicando uma função de x dx, tá? Isso aqui também passaria para fora, fazendo a multiplicação aqui, tá? Isso aqui, então, pessoal, é mais só para a gente ter noção de que ambas as propriedades também vai se usar na integral definida, tá? Então, essa propriedade base da integral indefinida, a gente também vai usar na nossa integral definida. Teremos mais algumas outras propriedades aí para aplicar e para ficar gravado para vocês, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tanto da indefinida quanto da infinida, quando definida, para ficar bem claro as propriedades para aplicarem aí, para a gente avançar, ok? Até mais.